Mas enfim, 12h21, conforme eu disse, Gleice Lacerda, instrutora do SESC Senat, veio aqui hoje pela primeira vez no nosso programa Rádio Chofé, aqui na Melodia, acho que é a primeira vez também, para dar algumas dicas, conversar conosco e com você que está aí do outro lado, principalmente você que trabalha no sistema de transporte de passageiros e de cargas. Quais são aí as novidades que o mercado está exigindo? Como você pode se manter, né, qualificado para continuar trabalhando ou para ter outras oportunidades, alçar voos maiores, não é isso, Gleice? Seja bem-vinda, boa tarde. Oi, Kaique, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o espaço, mais uma vez, em nome do SESC Senat. A gente fica muito feliz com a possibilidade de falar, né, diretamente com o nosso público, né? Então, mais uma vez aqui, obrigada a todos que estejam nos ouvindo nesse momento. E aí a gente está aqui para poder contribuir um pouquinho com o setor do transporte. Pois é, Gleice, você está acostumada também a dar cursos lá no SESC Senat, né? Quais o tipo de cursos que você ministra lá no SESC Senat? No SESC Senat eu sou instrutora comportamental, né? Então a gente trabalha toda a parte de comportamento do indivíduo. E aí a ideia, né, de trazer um instrutor comportamental nesse sentido é porque a gente fala muito, e aí já entrando na nossa temática de empregabilidade, a gente acha que a empregabilidade ela trabalha apenas o aspecto de se manter no mercado de trabalho. É efetivamente o intuito, mas existe uma outra palavrinha que a gente começou a escutar muito desde os anos 2000, né, muito mais próximo depois dos anos 2000, que é a trabalhabilidade, né, que é uma outra perspectiva, que são as habilidades que a gente adquire não necessariamente num ambiente de trabalho. E a ideia de começar a trabalhar esses aspectos, quanto de empregabilidade, quanto de trabalhabilidade, é para que a gente tenha um profissional ainda mais qualificado, que tenha, né, os seus soft skills e os hard skills de maneira mais precisa, de maneira mais objetiva, né? Então, a ideia é a gente trabalhar esses processos. Peraí, vamos devagar aí. Você já agora bombardeou a gente com um monte de coisa, soft skill, calma aí, vamos por partes, né? Primeiro, eu queria que você, de maneira assim, mais didática possível, explicasse pra gente a diferença entre, o que você falou, empregabilidade e trabalhabilidade. Qual a diferença básica entre as duas coisas? A trabalhabilidade, ela está ligada às nossas habilidades que não necessariamente são as adquiridas no espaço de trabalho. Então, por exemplo, eu tô com a turma lá de Capacita já, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, e aí eu perguntei pro meu aluno assim essa semana, mas vem cá, você tem alguma experiência profissional? Ele falou, não, mas eu falei, mas você faz o que da vida? Ele falou assim, eu já vendi latinha. Falei, então, a gente vai colocar aí que você era empreendedor da área de sustentabilidade. Falei, o que você fazia lá? Aí a gente trabalha isso como chamado currículo notório. Aí, notável. Aí eu perguntei para ele assim, mas vem cá, você fazia o que lá? A gente recolhia, então eu falei, você vai dizer que você fazia a organização de material, que você contabilizava, que você fazia o processo de venda, ou seja, você fazia a venda direta, que você fazia pagamentos e recebimentos. Aí eu perguntei para ele, você fazia isso? Ele explicou da maneira com que ele fazia. A gente coletava as latinhas, a gente levava para vender, a gente negociava com o cara quanto ia receber. Como era eu e uns amigos, a gente dividia o dinheiro, a gente reinvestia. Então, isso são processos de trabalho, são habilidades adquiridas que muitas vezes elas não vão para o currículo porque elas são itens de trabalhabilidade. Então, a trabalhabilidade, de maneira bem simples, a gente caracteriza como sendo aquelas nossas habilidades que não necessariamente são aquelas que eu consigo comprovar de maneira imediatista e que muitas vezes elas não vão para o currículo, né? A gente não insere, não, mas eu sei fazer isso. É aquilo que eu sei fazer e muitas vezes a gente não aplica ou não insere no mercado de trabalho. Já a empregabilidade é efetivamente o desenvolvimento das nossas ações para o mercado de trabalho. Então, são as competências técnicas, né? Então, por exemplo, um item de empregabilidade é a minha formação. Eu sou administradora de formação. Então, o meu cargo dentro do SESC Senat, ele exige uma formação técnica. Então, essa formação técnica está dentro dessa minha caracterização, dentro do qual eu desenvolvo dentro da instituição. Olha, e é interessante que você está falando aí, principalmente para o jovem, mudar aqui só um pouquinho do assunto aqui, mas dentro do assunto, né? O jovem que não tem experiência, e aí já aconteceu isso comigo, né, de um jovem pedir para eu ajudar a fazer o currículo, porque eu não sei nada. E aí, conversando com a pessoa, a gente identifica isso que você falou, às vezes a pessoa não sabe que aquilo que ela está menosprezando, aquilo pode entrar no currículo. Foi esse exemplo, exemplo real que você está falando, né? Quer dizer, a pessoa trabalhava catando latinha, não é isso? Isso. Material reciclável, e ela não achava que isso era coisa de se colocar no currículo. E aí você, de repente, faz toda essa como que diz, essa releitura, né, de uma coisa aparentemente simples e mostra o tanto de aptidão que uma pessoa que simplesmente está fazendo esse ato de catar lixo reciclado, né, ela pode traduzir isso, vai elencar isso
em várias aptidões no seu currículo. Você fala também, você falou no início aí bem rapidinho, eu falei, pera lá, vamos por partes, né? Você usou um termo do inglês, você falou... Hard skill e soft skills. Hard skill. Hard skill e soft skills. Pronto, eu sei que hard é uma coisa dura e soft é uma coisa mais leve, né? Mais maleável. Então explica aí o que é isso aí. Então, a hard skills e os soft skills são habilidades que são inerentes ao indivíduo. A hard skills são as nossas habilidades técnicas, do mesmo modo que eu estava falando dos elementos de empregabilidade. Então, as hard skills são as habilidades técnicas que o mercado de trabalho exige da gente. Então, por exemplo, eu estava falando do cargo de instrutor do CERT-SENAT. Para eu ser instrutora no CERT-SENAT, eu preciso de algumas habilidades técnicas previstas dentro do meu currículo e que precisam constar para eu ter essa vaga. Já as soft skills são os elementos comportamentais, né? Aquilo que não está dentro da minha habilidade técnica, mas que são previstas, como, por exemplo, se comunicar bem, né? Falar em público, o processo de desenvolvimento. E aí a gente começa a apresentar os aspectos do que a gente chama de inteligência emocional, né? Eu gosto de dizer muito, principalmente nesse cenário de empregabilidade, de que a gente é contratado pelas nossas hard skills, mas a gente é demitido em decorrência das nossas soft skills, geralmente em decorrência de não ter um nível de inteligência emocional. Aí eu gosto de dizer que a incompatibilidade é a ausência dessa inteligência emocional, né? De saber falar a coisa certa, de pensar antes de falar, ou de verificar se existe uma possibilidade, ou então de me adequar ao cenário. A gente fala muito hoje, principalmente depois da pandemia, de resiliência, né? Então, é pensar esses aspectos da resiliência, aí pensar no outro, de falar do relacionamento interpessoal, de pensar um item que a gente se preocupa muito hoje, principalmente com o advento da tecnologia. Muitas vezes a gente se esquece muito desse negócio do aparelho telefônico, e aí quando a gente vai trabalhar os aspectos de ética no ambiente de trabalho, a gente acaba muito buscando esses itens, porque as pessoas muitas vezes deixam passar desapercebido, acham que é só 5 minutinhos olhando o telefone, é 2, 3 vezes, e aí essas habilidades, né, a gente é contratado pelas nossas habilidades ou competências técnicas e nós somos desligados pela nossa incompetência emocional. Olha que interessante. Eu até conversava com você aqui nos bastidores, eu até fiz uma brincadeira, a gente falou assim, o pessoal que trabalha com transporte de passageiros principalmente, né? Ele é um trabalho complicado, né? A gente vê sempre aí nos filmes tal, um exemplo, o taxista, ele muitas vezes é um psicólogo, psicanalista, ele tem que ficar ouvindo, né, desabafo de tal. Então, quem trabalha no transporte público, o motorista, o cobrador, ele está ali sempre em contato com diversas pessoas que cada dia aquela pessoa está num humor diferente, ele tem que domar os problemas pessoais da vida dele, profissionais, e tem toda essa sinergia, né? Toda essa coisa que não dá para você se distanciar. O que você diria, particularmente aí, diretamente para quem trabalha no sistema de transporte, seja ele motorista de ônibus, de aplicativo, de táxi, quais são as primeiras palavras assim que ele tem que ter em mente para poder, nesses atuais tempos, ter um trabalho que seja satisfatório para ele e para a sociedade? Acho que o primeiro de tudo é aquilo, seja funil e não esponja. Porque quando a gente é esponja, a gente acaba absorvendo do outro e deixa de fazer a excelência que a gente foi contratado por fazer. E aí uma outra temática que é importante a gente trazer nesse sentido é pensar em empatia. Se fala muito em empatia outra, mas será que de fato a gente sabe o que é empatia? O que é empatia na concepção sua? A empatia, ela trabalha muito essa percepção de que eu preciso me colocar no lugar do outro, e esse me colocar no lugar do outro era mostrar e entender exatamente as percepções. Por exemplo, a gente trabalha uma técnica dentro do processo de empatia, que é a técnica chamada do rapport. A técnica do rapport, ela diz que não é simplesmente eu dizer para você, ou eu me solidarizo com o seu problema, muito pelo contrário. A depender do seu tom, a entonação de voz que você estiver falando, eu utilizo a mesma entonação do que você. A depender da conexão que a gente tiver, aí quando a gente fala de empatia é conexão, né? A maneira com que de fato eu me conecto e a outra pessoa percebe essa conexão entre eu e você. Então a gente se conecta e eu me mostro empática, ou seja, eu me coloco na mesma posição, dentro dos mesmos sentimentos que você tem naquele momento. E aí a gente começa a trabalhar postura corporal, porque aí a gente trabalha a linguagem corporal, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Aí a gente trabalha a linguagem corporal, a parte da dicção, né? A entonação, porque muitas vezes a gente acha que a pessoa, eu preciso falar, se ela falar devagar, eu preciso ir no mesmo ritmo que ela. Se ela falar mais acelerado, eu preciso acompanhar ela para que ela entenda que eu estou indo no mesmo ritmo, trabalhando no mesmo espaço que ela está desenvolvendo. Então, a empatia, ela fala, né, ela vai trabalhar muito essa questão da gente
efetivamente, verdadeiramente se colocar no lugar do outro. Porque não é apenas dizer eu me solidarizo com você, mas é verdadeiramente a gente se colocar nesse lugar. Eu tenho uma amiga que ela gosta de dizer muito assim, é a gente calçar o sapato do outro para poder entender quais são os tamanhos das pedras que ali os cabem. Olha, legal, gostei dessa definição. Então, o que você está dizendo aqui? Olha, você vem falar de empregabilidade, a gente fica imaginando, olha, ela vai dizer que você tem que fazer curso, né, disso, curso daquilo, e você já começa por outro viés. Já começa a falar, não, a primeira coisa para você se manter empregado, para você ser interessante para o mercado, é você ser humano, sim, né? É você humanizar, você entender que não importa o trabalho que você esteja fazendo, quem está recebendo, quem está absorvendo aquele trabalho, está se beneficiando, é um ser humano, são seres humanos, e você também. Sim. Você não é uma máquina, não é? E aí a primeira coisa, então a sua dica é inteligência emocional, perfeito, não é isso? E vocês ajudam não que você não tem como transferir inteligência. A inteligência emocional, ela está dentro da pessoa, não é isso? A questão é como a pessoa utilizar essa inteligência, como ela entender que ela precisa melhorar nisso, naquilo. Como é que o SESC-Senat dá esse encaminhamento para esses profissionais? Então, dentro das nossas atividades lá desenvolvidas dentro do SESC-Senat, a gente tem alguns cursos, algumas atividades que a gente de fato trabalha essa quebra de paradigma que a gente chama de mindset, né? Essa abertura da mente. Mindset. Isso que seria a abertura da mente. Para quê? Para que a pessoa ela consiga entender quais são os parâmetros e o que ela vai fazer com aqueles parâmetros. Ó, é mais ou menos o que a gente vai dizer assim, onde eu estou e para onde eu quero ir. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem alguns aspectos que devem ser levados em consideração. Eu entender, porque, por exemplo, muitas vezes, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente acha que é só entender o outro, mas eu preciso primeiro me conhecer. Então, eu preciso saber onde é que são as minhas fraquezas, porque eu preciso trabalhar em cima dessas minhas fraquezas. Eu preciso saber exatamente quais são os caminhos que eu utilizo para fazer lá, para a gente poder tentar minimizar esses impactos negativos. Eu entender qual é o universo, qual é a cultura organizacional ou do espaço onde eu estou inserido. Eu preciso saber quais são os níveis de relacionamentos, né? O relacionamento interpessoal, que isso também se coloca, né? Porque a gente fala hoje tudo de relações. Nós somos seres sociais por natureza, né? Isso ficou muito claro para a gente, para quem ainda tinha dúvida, com o processo da pandemia, que a gente ficou sedento, dizendo, não, a gente precisa se encontrar, a gente quer se abraçar. Então, a inteligência emocional mostra pra gente esse fio condutor exatamente de quais são as expertise, quais são as habilidades que são necessárias e de que maneira nós devemos utilizá-las. E lá a gente apresenta, por exemplo, a gente está com um programa lá no SESC-Senat chamado de PDGI, que é o Programa de Desenvolvimento de Gestão Integrada. A gente vai capacitar, a gente entendeu que a gente falou tanto na pandemia do gestor que estava à frente, que acompanhando, que motivando a sua equipe, e esse gestor precisava ser cuidado. E aí a ideia do PDGI é, de fato, a gente lidar, né? A gente trabalhar com essa liderança para ele poder se entender e também conseguir conectar com a sua equipe. Então, primeiro, eu não posso falar de um processo de liderança onde eu vou começar, olha, é assim que você vai trabalhar com a equipe. Não, eu preciso primeiro mostrar para a pessoa, para o cara, para a mulher, né? Para o gestor, para a gestora, que ela precisa se conhecer. Então, a gente começa, por exemplo, a gente vai começar no dia 23/4 agora, o PDGI, e a gente vai começar o Lidere a Si Mesmo. Eu preciso saber qual é o meu perfil comportamental. Então, a gente faz análise de perfil comportamental para poder saber em qual dos 4 tipos dentro do perfil eu me enquadro, quais são as características mais fortes, porque muitas vezes é muito mais fácil para a gente falar das nossas fraquezas, não é mais fácil olhar para o outro e falar das forças do outro. E a gente não se reconhece enquanto força também. Então, mostrar onde é que estão as forças desse perfil, para cada pessoa se reconhecer, para ele poder entender qual é a força e como ele vai usar com essa força. Então, o PDG ele vai trabalhar quanto às questões de liderança, mas também a gente vai capacitar tecnicamente os gestores, né? Que muitas vezes você é gestor nato, mas não teve a qualificação técnica. E a ideia do PDG, além de trabalhar esses aspectos da liderança, a gente vai trabalhar itens de empreendedorismo, né? A gente tem uma metodologia que é uma metodologia do Sebrae, que a gente vai utilizar, que é o chamado Bootcamp. E a ideia do Bootcamp é a gente abrir esse mindset das pessoas, que muitas vezes você tem um problema na empresa, ao invés de eu ficar pensando só no problema, a solução está ali muito mais próxima. E a ideia é trazer essa abertura de mindset para os gestores, para a gente poder pensar em novas formas, pensar em processos mais inovadores para a área do transporte. É muito interessante você mencionar o gestor, né? O gestor das empresas. Vamos falar aqui de um problema local em Vitória da Conquista que foi detectado, né? A Poliana esteve aqui, eu conversei também com o Álvaro, que é o presidente do sindicato, e realmente foi detectado em Vitória da Conquista, que é algo que deve estar acontecendo também no Brasil todo, um estresse, né? Uma reclamação entre os usuários do transporte público, que são cadeirantes, que têm necessidades especiais,
reclamando que muitas vezes o rodoviário, o motorista, o cobrador demonstra irritação, não tem aquela empatia que eles precisam, que é necessário ter. Por outro lado, esses profissionais vivem o tempo todo sob estresse, sob risco de vida. Quer dizer, você para um pouquinho, eu não sou motorista, mas já vi isso. Às vezes o motorista precisa esperar ali para o cadeirante embarcar e dentro do ônibus já tem outros passageiros. Bora motor, vou perder minha consulta, não sei o quê. E olha essa pressão. Então, onde é que entra nessa história toda o papel do patrão, do gestor? O que ele pode fazer também? Ou porque como você está dizendo, ele não pode simplesmente determinar, olha, atenda bem. Tenha paciência, ponto final. Senão você vai ser demitido. O que você está dizendo que eu estou entendendo é que esse trabalho é sistêmico, não é? Um trabalho desse nível em qualquer empresa, uma corda não é empurrada, uma corda é puxada. Sim. Então tem que começar lá do topo da pirâmide, não é isso? Top-down, a gente fala de top-down, né? O trabalho ele precisa ser pensado de cima para baixo e ser executado de baixo para cima. É mais ou menos assim que a gente precisa pensar. O gestor, enquanto líder, e uma das ideias que a gente tem no PDG, por exemplo, muitas vezes não é o feedback, né? Ou seja, é o retorno daquilo que você fez, mas é a maneira com que você recebe esse feedback. Então, uma das coisas que a gente vai tratar é justamente esse feedback de maneira e a comunicação assertiva. Já falando no caso do colaborador, né? Acho que a ideia, a gente está até com outro curso, deixa eu olhar minha pesquinha aqui, que é o de qualificação profissional para atendimento humanizado. A gente quer tornar com que isso, né? Isso foi feito uma parceria, e a ideia é tornar com que isso a referência em atendimento humanizado, principalmente pensando nessas caracterizações que a gente tem hoje da acessibilidade, né? Então, a gente precisa efetivamente pensar nesses itens de acessibilidade de maneira mais precisa. Primeiro, não só em decorrência do cadeirante, mas pensando numa extensão um pouco maior, se a gente avaliar a pirâmide brasileira hoje a gente é um país jovem, mas para os próximos 50 anos, nós seremos um país velho. Então, o nível de acessibilidade, ele também precisa melhorar. Então, eu preciso começar a educar, não vou falar nem treinar, mas eu preciso começar a educar a categoria agora, para que a gente comece a entender. E é claro que a gente educa para o processo empresarial, né, para o processo de empregabilidade, mas isso perpassa as fronteiras, né, da nossa vida profissional. A gente não é gente, é só no ambiente de trabalho, a gente é gente em todos os espaços, né? A gente se conecta com pessoas, eu falo muito de conexões, eu acho que a gente trabalha muito o relacionamento interpessoal como conexões. Então, dentro dessas conexões, a ideia é a gente externar, né, a gente perpassar por todos esses cenários internos dentro do ambiente organizacional, né, nos espaços de trabalho, nesse atendimento ao usuário, mas também nos ambientes sociais que a gente vive. Entendi. Então, você já deu essa dica extremamente importante sobre a inteligência emocional, desenvolver essas habilidades, ter paciência e tudo mais. Agora, nesse outro quesito, né, que muitas pessoas esperam também uma dica sua, para se qualificar, existe hoje algum tipo de curso que seja essencial, além dessa parte que você falou, que parece estar mais ligada ao emocional também. Sim. Mas na parte realmente profissional, o que você recomenda hoje para as pessoas se manterem atualizadas, né, e aptas no mercado de trabalho do transporte, né, que é o caso nosso? Foco. Então, a gente precisa avaliar qual é o cargo onde eu estou inserido. Primeiro, eu preciso identificar dentro da minha organização, né? E aí eu vou falar da organização, mas eu vou fazer um paralelo para quem quer o além, né? Mas dentro da minha organização, se eu tiver um plano de carreira, um plano de descrição de atividades, eu preciso saber onde é que eu quero chegar. Tudo passa, acho que independente de organização, eu saber qual é a minha visão. Gleice, o que é uma visão? Visão é onde você quer chegar, é o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Hoje eu sou motorista, mas eu quero ser supervisor da área X. Em qual espaço de tempo você quer fazer isso? Dia, mês e ano, né? Tem gente que vai dizer assim, até 2024. Não, isso não resolve. Eu preciso colocar dia, mês e ano, porque eu preciso olhar para aquela minha meta, né? Pensando lá no meu objetivo estratégico e fazer como é que eu vou chegar lá. E para isso eu preciso identificar dentro da área, né? Dentro do meu processo de atuação, quais são as atividades técnicas que eu preciso me qualificar, né? Ou seja, fazer a requalificação, a reciclagem, a famosa reciclagem, para eu me manter atualizado dentro desse cenário, mas ir buscando esses processos comportamentais. Eu vou reiterar o que eu disse anteriormente, que a gente é contratado em decorrência de competências técnicas, mas nós somos desligados dos ambientes empresariais, ou seja, do ambiente corporativo, em detrimento da incompatibilidade comportamental. Então, buscar elementos ou cursos, né, que nos fortaleça esse processo para trabalhar o aspecto das soft skills é o caminho. Acho que todo mundo que está ouvindo aí já deve lembrar de algum caso. Eu já trabalhei em grandes empresas e sempre tem essa questão. Tinha um cidadão, né, que o cara era um nerd, o cara era muito fera em matemática, em tudo, no que ele fazia, né, dentro daquela empresa, porém ele não conseguia se dar bem com ninguém.
né? Ele não, era um cara antissocial. Isso acontece, não sei se é um preconceito meu, mas parece que acontece muito com o pessoal das exatas, né? O pessoal que mexe com números e tal. Geralmente é pessoal que mexe com computador e programação e tal. Me parece que tem uma certa dificuldade de domar esses instintos, né? E ser mais sociável. Então acontece do cara ser, ou a menina ou a mulher, ser extremamente capacitado, preparado tecnicamente, mas o seu desempenho na empresa não está legal porque ele não consegue interagir. Isso aí volta de novo para aquele negócio da inteligência emocional. Não adianta você ser o super técnico, né, fera, hacker naquilo ali. Ninguém gosta de você. Na hora do cafezinho, todo mundo, lá vem o chato, a chata, e sai todo mundo correndo, não é isso? E aí, assim, você falou, aí eu lembrei muito quando a gente vai falar, principalmente lá nos aspectos de liderança, a gente faz avaliação de perfil. É esse perfil que você acabou de descrever, e a gente caracteriza como sendo o perfil de planejador. É aquele tipo de cara que é extremamente meticuloso, que ele planeja de início ao fim, mas geralmente ele não gosta de nada que saia do seu controle. E para ele, tudo que vai envolver pessoas sai do controle. Né? E aí, geralmente, é o tipo de pessoa que gosta de fato do papel, que se dá muito melhor com máquinas e papéis do que efetivamente com pessoas. Mas eu consigo trabalhar isso nessa pessoa. Eu consigo tornar essa pessoa, ela, um pouco mais sociável, mais comunicativa, né? Ou seja, um pouco mais agradável. E aí, assim, se a gente fazer uma avaliação bem rápida, não só falando de empregabilidade, mas vamos falar, por exemplo, de BBB que está em voga. Eu sei que foge do nosso contexto, mas vamos pensar o que aconteceu com Carol Conká. Big Brother, né? O Big Brother Brasil. Vamos avaliar o que aconteceu com Carol Conká. Dentro da casa, a super mulher, qualquer coisa me bota no paredão. Quando saiu, outra característica da mulher frágil, né, que estava ali para poder se colocar no lugar de fragilidade, pedindo desculpa. Então, a gente tem dois perfis. É claro que ali tem toda uma jogada de marketing, eu não vou entrar nesse mérito, mas ali a gente percebe o quanto esse processo da comunicação de maneira assertiva, a apresentação adequada, ela influencia no nosso cenário, né, na maneira com que eu quero dizer. Porque muitas vezes, eu até falei isso para os meus alunos no sábado, lá no Capacita Já, eu falei, muitas vezes o nosso currículo, ele fala pela gente o que as letras mostram. E aí a gente poderia apresentar muito mais do que a gente está apresentando, e a gente não consegue apresentar isso com maestria, né? Então, a gente consegue sim. Quando eu falei, por exemplo, que a gente faz a verificação de habilidades, né, de pontos fortes e pontos fracos, eu consigo ativar esses meus pontos fracos e aí melhorar essas minhas habilidades. Eu não gosto nem de chamar de pontos fracos, eu acho que são pontos de melhoria, porque nós somos um ser em constante, em processo de melhoria contínua, né? Então, acho que sempre, todos os dias, a gente está aprendendo, a gente está melhorando o que a gente aprendeu ontem e aprende hoje, e amanhã a gente vai ser melhor do que é hoje. Então, acho que é esse processo de também se entender e aí usar a resiliência, porque tem gente que tem síndrome de Gabriela. Não sei se vocês já viram falar, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Infelizmente, a gente tem alguns profissionais na síndrome de Gabriela ainda. Infelizmente, para alguns, mas para nós do mercado de trabalho, a gente precisa de profissionais que estejam aptos a esse processo de mudança, esteja aberto para esse processo de aprendizagem contínua, porque hoje, ao invés da gente falar em grandes habilidades, a gente fala em pequenas habilidades. Então, a gente vai conquistando essas habilidades todos os dias. Então, se eu não sou bom de oratória, então o curso de oratória vai me ajudar. Se eu não sou bom na comunicação, nas palavras, esse curso pode me orientar para esse processo. Se eu não sou bom de tecnologia da informação, então o curso de informática vai me capacitar. Então, hoje a gente fala de micro habilidades, até em detrimento da coisa tão rápida, tão volátil do jeito que a gente tem hoje, né? E a pandemia acelerou muito esse cenário para a gente enquanto consumidor, enquanto empresa também. Se a gente parar para avaliar no início de 2020, quando a gente começou o processo, da maneira com que foi, por exemplo, vou falar das escolas, né? A gente, em menos de 10 dias, a gente teve que tomar um novo cenário de processo de ensino, todo mundo conectado para poder permanecer o processo de aula. A aula que eu ministrava no físico já não servia mais, eu tive que me adaptar e aí ajustar, trazer o processo de inovação para a minha sala de aula. Então, acho que esse de estar aberto às inovações, ele é primordial. O mercado de trabalho, ele não aceita. Hoje, ele já não mais aceita o funcionário da caixinha de fósforo. Mesmo que ele seja habilidoso, ele seja perito, ele tenha técnica, é isso que você está falando. As empresas, elas querem uma integração, né, entre o que ele é na vida particular, sabendo separar as coisas. Mas, na verdade, o que eu estou entendendo que você está falando, assim, se você anda mal aí na sua vida pessoal, fora da empresa, né, sua cabeça não está legal, você não consegue domar seus instintos de agressividade, de tristeza, o que for, por mais que você seja bom na sua profissão, a empresa e quem está ao seu redor vai notar que você tem
problemas que interferem no seu profissionalismo, não é isso? Sim. E vocês, pelo que eu estou vendo aqui do CSNAT, já trabalham bastante isso na pessoa. Então, não adianta você fazer um curso disso, daquilo, se, igual a gente estava conversando numa cena que eu vi esses dias, um vídeo, o motorista, o ônibus cheio, do nada ele para no meio da pista, sai, deixa todo mundo lá e sai andando. Então, o que acontece num caso desse, né? A pessoa tem todas as habilidades, mas ali o seu emocional ele não consegue controlar. Sim. E aí tem outros aspectos que a gente não vai entrar, como por exemplo o burnout, né? Que é aí seria uma outra temática para a gente poder trabalhar aqui no rádio, mas hoje esse esgotamento físico, até em detrimento da quantidade de ações que a gente faz, o esgotamento físico e mental que o burnout acaba apresentando pra gente, mas em contrapartida, o mercado de trabalho não aceita mais o técnico, o perito, né? O especialista, o mercado ele vai exigir, mas com uma menor quantidade. Então, a probabilidade da gente ficar fora do mercado de trabalho, ou seja, fora da empregabilidade, em detrimento de me apegar à caixinha e dizer assim, não, eu só faço isso. Não, muito pelo contrário, eu tenho que estar aberta a essas mudanças e aí pensar a resiliência, né, o aspecto de inteligência emocional, justamente para poder pensar que eu estou lá para poder desenvolver a atividade que a empresa demanda de mim. E não simplesmente o de abrir e fechar caixinhas, né? Então, a gente precisa, de fato, ampliar esse nosso leque para o desenvolvimento. Aí, nesse caso, o colaborador, é claro que ele precisa de um acompanhamento, aí vai a depender do tipo, do grau, aí, de fato, a gente vai para um acompanhamento mais psicológico, que alguns aspectos já perpassa outros cenários de não apenas uma qualificação, mas uma requalificação técnica, né? Precisa de outras habilidades comportamentais e de um auxílio de um outro profissional mais qualificado, a depender do caso e da sistemática de atuação aí para o desenvolvimento. Mas a ideia é a gente perceber que a gente precisa de micro habilidades para esse desenvolvimento. E aí a gente fala, né, de micro habilidades, essas habilidades ela vai desde o jovem, mas também para aquele que já está no mercado de trabalho ou aquele que está buscando uma requalificação. Então a ideia é justamente a gente pensar nesse cenário. Tá certo. Pessoal, a gente, né, vamos ter que encerrar aqui por causa do nosso tempo, já faltam 12 para 1, mas é tanta coisa que ainda eu queria perguntar e falar, a gente vai depois remarcar para você voltar aqui. Se possível, você tem que ficar sócio aqui do programa, viu? Venha outras quartas-feiras aí. Mas assim, para a gente encerrar, se você quiser em poucas palavras dar um resumão do que a gente falou aqui sobre empregabilidade para o setor de transporte, aproveita e se tiver algum curso aí com vagas abertas, que você quiser convidar o pessoal que está ouvindo para participar dos seus cursos e o que mais que você quiser falar, fique à vontade aí. Eu gostaria de agradecer e quando precisar é só mandar que eu venha mesmo. A gente está aí disponível para poder trabalhar. Então, hoje a gente, de fato, apresentou que a empregabilidade é muito mais do que se manter na área do emprego, né? Se manter empregado, né? A empregabilidade, ele perpassa habilidades aí técnicas, mas também comportamentais para esse desenvolvimento e aí a abertura desse mindset, né, do profissional dentro da área do transporte. E aí eu gostaria de fazer o convite, a gente está com 3 cursos lá que atendem essas demandas que a gente explanou um pouquinho aqui. A gente está com Capacita Já, com vagas abertas, né, até a turma vai iniciar no dia 30 do 4. A ideia do Capacita Já é capacitar os jovens, né, ou pessoas de até 24 anos de idade que esteja fora do mercado de trabalho e que dá um upgrade aí no seu currículo, ou buscar novas microhabilidades. Esse módulo ele é gratuito para o profissional do transporte ou para o seu dependente. Para a comunidade, ele tem um valor de R$300, mas que pode ser dividido no cartão. É só ligar para a gente lá, os meninos vão poder explicar um pouco melhor. A gente tem vagas ainda, acho que só temos 5 vagas, se não me falha a memória, da turma do nosso PDGI, né, o Programa de Desenvolvimento de Gestão Integrada, para a gente poder trabalhar as 4 grandes áreas da gestão. A gente vai trabalhar aí a parte de liderança, liderando a si mesmo, liderando ao outro, vai trabalhar empreendedorismo, vamos trabalhar os famosos indicadores, os famosos KPIs, mas também falar de processos, né, porque é melhorar o dia a dia da organizacional. E aí a gente falou de qualificação voltada para o atendimento, a gente tem o de qualificação profissional para atendimento humanizado, né, um curso que a gente está com vagas abertas ainda, então a gente espera muito profissional. E para as mulheres, eu gostaria de encerrar chamando as mulheres, a gente tem um curso lá de empreendedorismo feminino, onde a gente vai trabalhar várias performances da seara feminina, desde o empoderamento, o empreendedorismo, né, a gente vai falar aí de fato de como iniciar um negócio, ou quais são as abordagens dentro de um próprio negócio, que é o que a gente chama de intraempreendedorismo, para a gente poder trabalhar. Vamos trabalhar itens mais ligados à área da saúde, também com os profissionais lá da área do SESC, e agradecer pelo espaço. Tá bom, a gente que agradece aí todas as informações e até a próxima então, Gleice. Tô aguardando o próximo. Valeu, tchau, tchau.